Olá! Estamos de volta com mais um programa Conversando Direito. Um programa que quer gerar uma boa informação para que você possa ser um bom cidadão. Hoje nós vamos falar de um assunto muito sério, acidente do trabalho. Vocês sabiam que o Brasil ostenta um altíssimo índice de acidentes do trabalho? E todos nós precisamos lutar contra o acidente do trabalho. E uma arma importante é a informação. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa que conhece muito desse assunto, especialista em relações trabalhistas, que é o Norton Figueiredo Lima. Norton, é um prazer recebê-lo aqui, com toda a sua experiência em relação ao tema acidente do trabalho. Prazer é todo meu. Temos um pouquinho de vivência, mas não tanta experiência. Vamos tentar corresponder às expectativas. Pois é, Norton. Então vamos falar sobre o acidente. Eu acho muito importante que as pessoas saibam das consequências do acidente do trabalho, porque muitas vezes elas pensam que as consequências do acidente do trabalho, elas se limitam à pessoa do acidentado. E nós sabemos que não é verdade. Nós sabemos que quando há um acidente do trabalho, há evidentemente as consequências para a pessoa, há também as consequências para a família da pessoa, há consequências para a empresa, há consequências para o Estado. Eu queria que você, na sua vasta experiência sobre o assunto, trabalhando na usina, no chão de fábrica, digamos assim, pode nos dizer sobre as consequências de cada um desses atores que acabam participando dessa tragédia que é o acidente do trabalho. Bom, comecemos pelo empregado. O empregado, ele sofre diretamente as consequências porque, se há lesão, como é o caso do acidente, é ele que vai sentir, né, as dores e as dificuldades em conseguir recuperar dessa lesão, que pode durar pouco tempo ou muito tempo, ou até ficar para a vida inteira. Ou perder a própria vida. Se caso perca a vida, aí as consequências vão ser para a família, para os seus bens queridos, ou seja, os filhos, a esposa, que vão depender de um benefício previdenciário e vão conviver a vida inteira exatamente com esse benefício e sofrendo com a ausência da pessoa que é o ente querido que acabou de falecer no acidente de trabalho. Para a empresa, isso penaliza de alguma forma porque pode afetar diretamente a imagem da empresa, existem consequências financeiras e até hoje não se chegou a um consenso qual que é o custo real do acidente, quanto fica realmente isso para a empresa, mas é um custo altíssimo, considerável. Para a Previdência, para o governo, apesar das empresas pagarem o seguro de acidente de trabalho, o governo hoje está tentando reaver exatamente o que ele está pagando com esse seguro. Porque se a empresa é a responsável pelo acidente, Previdência, quer receber esse valor de volta. O resto da vida do segurado, ou seja, o que eu já paguei, eu quero receber, e você, como responsável pelo acidente, cuide de ressarcir a família pelo restante do que é devido durante a vida dos familiares. E por outro lado, se o empregado ou a vítima do acidente é o responsável pelo acidente, a empresa e a Previdência nada vão ter. A Previdência vai apenas bancar o benefício que é do custeio em função do falecimento. Mas como a culpa, entre aspas, se foi do empregado, não há que se condenar a empresa. É verdade, porque nós sabemos, né, que existe o artigo 7º da Constituição Federal, que determina em um dos seus incisos o seguinte, que o empregador, além do seguro que ele deve pagar, ele é responsável pela indenização em caso de dolo ou culpa pelo acidente do trabalho. Não é isso, Norton? Sim. O que isso significa? Significa que se o empregado vitimado, se aquele que foi vítima do acidente do trabalho foi o responsável pelo próprio acidente, o empregador não tem que pagar indenização, não é isso? Exatamente. E isso é uma realidade. Isso é uma realidade nos processos judiciais que o senhor já acompanhou? Sim. Quando há a culpa direta do acidentado, da vítima, a empresa realmente consegue, né, se manter fora de toda e qualquer condenação. Mas se ela não consegue, né, provar que ela agiu com devida cautela, com todas as precauções necessárias, pode-se voltar contra ela
toda a condenação. Exato, porque como a Constituição Federal não fala no grau da culpa, qualquer culpa pode gerar uma indenização que seria de responsabilidade do empregador. Bom, então nós temos uma realidade legal, inclusive está previsto na Constituição, o que significa que o assunto é muito importante, em que tanto o empregador quanto o empregado são responsáveis pela segurança do trabalho. E eu queria, Norton, que você falasse um pouco sobre a responsabilidade e os cuidados do empregador e sobre a responsabilidade e os cuidados do empregado. Bom, a Constituição prevê, a própria legislação trabalhista em vigor no país prevê, mais especificamente através da CLT, nós temos 2 artigos, que é 157 e 158. O 157 define as responsabilidades e obrigações da empresa, em linhas resumidas, e o 158 define as responsabilidades dos empregados. Então, cabe à empresa identificar os perigos do seu processo de trabalho, emitir as ordens de serviço orientando os empregados na maneira correta de executar o serviço, cumprindo e resguardando com todas as precauções de segurança. Cabe a ela ainda fiscalizar, fornecer os equipamentos de proteção individual e, principalmente, sinalizar toda a empresa com relação à precaução no sentido de resguardar a integridade física do empregado. Por outro lado, do lado do empregado, cabe a ele cumprir todas as determinações do empregador e também não deixar de usar todos os equipamentos de proteção que são fornecidos a ele. Se ele deixar de fazer isso, isso inclusive constitui ato faltoso, ele pode ser punido. Então, as duas partes têm suas obrigações e devem cumpri-las. Muitas das vezes, uma parte não cumpre, a outra não cumpre, ou as duas cumprem, e mesmo assim acontece o acidente, né? E aí sim, tem que ser feita a apuração adequada para que se possam tomar as medidas necessárias para eliminar qualquer outra ocorrência similar àquela. Ou seja, há a hipótese também que é comum na justiça em que há o reconhecimento de culpa concorrente. O que significa isso, Norton? A culpa concorrente é porque houve concorrência de ambas as partes. As duas partes contribuíram para que o acidente ocorresse. Normalmente, quando isso ocorre, então, a indenização é dividida ao meio, porque o juiz entende que também a vítima do acidente do trabalho foi responsável, então ela também tem que arcar, né, com 50% desse prejuízo. Sim. É apenas um exemplo, Sim. Não é isso? Sim. Pois é, Norton. Agora, explica pra gente, o que é o acidente do trabalho? Bom, o acidente do trabalho, pela definição legal, é toda ocorrência em função da execução de uma atividade que pode causar lesão, perturbação funcional e que gere algum tipo de incapacidade para o trabalho. A lei define esse tipo de incapacidade como incapacidade temporária, aquela que você afasta, recebe um tratamento e retorna imediatamente ao trabalho. A incapacidade total, que você fica totalmente incapacitado para o trabalho. E a incapacidade parcial, que você, embora esteja incapacitado, um exemplo, prejudicou os 2 braços, um eu tenho movimento normal e o outro não. Então essa incapacidade parcial. Eu não consigo usar um dos braços, mas o outro eu posso usar para trabalhar, tá? Então, havendo a lesão, o resultado é o acidente de trabalho, pela lei. Nós temos outras 2 situações que podem ser consideradas como acidente de trabalho também, que é a doença profissional. Exemplo, eu sou um executante de uma determinada função e adquiro uma doença relacionada à minha função. Vou dar um exemplo mais ou menos comum. Digamos que uma pessoa trabalhe como um operador de martelete. O martelete é aquele equipamento que a gente demole rocha, o dia inteiro vibrando em cima de uma rocha. A poeira que normalmente a gente encontra nos locais, na comunidade, no próprio ambiente de trabalho, que a gente vê a olho nu, essa poeira ela não faz mal, tecnicamente ela não faz mal para o trabalhador, porque ela fica alojada nas vias respiratórias e nada acontece. A poeira que realmente faz mal é aquela que a gente só vê ao microscópio, com técnicas adequadas de monitoramento e que vai para o pulmão do trabalhador e lá se aloja. Então ele pode, com o tempo, exposto a determinado tipo de poeira, adquirir uma pneumoconiose, que é uma doença no pulmão, e que o incapacita para o trabalho. Então essa doença é inerente à profissão dele, o que ele executa de acordo com o ambiente de trabalho. E existe aquela outra doença, que é chamada doença profissional. Eu vou executar uma atividade nesse ambiente onde uma pessoa trabalha com martelete, mas eu trabalho no escritório. Eu vou lá simplesmente conferir o ponto dele. E esse ponto é batido no local de trabalho. Então eu vou, em determinado tempo da jornada, eu vou lá, pego o cartão e me exponho também a determinada concentração de poeira.
E aí nós temos o quê? Essa exposição também vai causar uma doença similar àquele operador de martelete. Embora não seja a minha função, eu acabei adquirindo a mesma doença que ele. E é importante o seguinte, para fins de indenização, a doença do trabalho se equipara ao acidente do trabalho. Quer dizer, não há essa distinção de um acidente súbito, por exemplo, uma pessoa caiu de uma escada ou a pessoa adquiriu uma doença profissional, para fins indenizatórios é considerado acidente do trabalho, não é isso, Norton? Pois é. Agora, eu queria que o senhor falasse o seguinte, sobre o nexo técnico epidemiológico previdenciário. O que isso significa? Isso é uma ferramenta nova introduzida pelo INSS que tem o objetivo de caracterizar adequadamente determinados tipos de doença. Digamos que eu me afastei com uma tuberculose. Se essa tuberculose eu não tenho nenhuma correlação com o ambiente onde tenha, às vezes, um paciente ou um outro portador de tuberculose, nada vai acontecer. Eu tenho a tuberculose, eu vou afastar normalmente e eu vou ser concedido a mim o benefício auxílio-doença, o B31. Mas se o médico do INSS, verificando o meu histórico laboral, comprova que eu trabalhei num hospital que cuida de doentes de tuberculose, pessoas portadoras de tuberculose, pode ser que ele queira estabelecer um nexo com essa doença e alegar que isso é adquirido no ambiente de trabalho. Então, teoricamente, seria equiparado a uma doença do trabalho a uma doença profissional. E ele muda essa classificação de acordo com o CID. Aquele CID que foi dado, ele pode até manter. Mas ele muda no conceito embaixo de que isso é uma doença relacionada com o ambiente de trabalho. E aí, sim, muda-se a classificação. Em vez de auxílio-doença previdenciário, ele passa a ser um auxílio-acidente previdenciário. Então, muda o benefício de B31 para B91. E aí as empresas têm que ficar atentas, porque se elas não recorrem, não geram prova que isso não tem nenhuma correlação com o trabalho, elas vão ser penalizadas no seguro sem trabalho. É muito importante explicar que esse nexo significa relação de causa e efeito, não é isso? Sim. Ou seja, o nexo é aquela doença proveio da relação de trabalho, não é isso? Exatamente. Isso é muito comum, porque caso, por exemplo, haja um enquadramento e a empresa não concordar, ela tem que produzir uma prova robusta de que não há esse enquadramento. E o empregado, da mesma maneira, se ele entender que houve o nexo causal, ele tem que fazer essa prova, não é isso? Também, sim. Muito bem. Existem casos desse NTEP já constatados no país pelo INSS, que é essa nova modalidade? Sim, vários casos. O importante é que a parte que se sentir, entre aspas, ofendida pela decisão do INSS, tem prazo para contestar. Deve juntar a documentação necessária, fazer o recurso dentro do prazo legal, e aí sim, ou o INSS mantém sua decisão, que não ficou provado que a empresa ou a parte do empregado deveria provar, ou reconhece que a parte tem razão, muda o conceito e reclassifica o benefício. Nós vamos compreender melhor sobre isso no próximo bloco. Fique conosco.